Que bom estar com você mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente estuda cada semana um tema diferente, abordando conceitos atuais baseados nela, na Bíblia, na Palavra de Deus. E é com muito carinho que eu já recebo você de todos os cantos do Brasil. Hoje a gente está falando sobre um tema muito especial. Nessa semana, aliás, a gente está abordando a cosmovisão cristã. Qual que é a visão do cristianismo sobre o mundo ao redor? Sobre o bem e o mal, sobre a criação, sobre o homem, sobre a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Cada religião tem uma visão diferente sobre esses temas e tantos outros temas também. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um conflito cósmico, uma luta entre um lado bom e um lado ruim, entre o bem e o mal. E onde estamos nós no meio desse conflito, tá bom? Trabalhando junto com você. Estou te esperando, é rápido, logo no início de cada programa a gente tem essa introdução, um rápido intervalo e na sequência a gente vai abordar o tema de hoje. Faz o seguinte, não sai daí não, aproveite esse tempinho, esse um minutinho, compartilhe com seus amigos para a gente fechar bem e juntos essa semana, tá bom? Te espero até já. Tanta gente querida acompanhando aqui o programa Escola Bíblica e eu gosto de que seja ao vivo justamente porque a gente tem a possibilidade de se emocionar mais, a gente tem a possibilidade de reagir ao que você escreve para a gente, ao seu abraço, ao seu boa noite também. Quinta-feira hoje, hein? Ao vivo aqui na Novo Tempo e a gente estudando mais um tema com você de todos os cantos do Brasil ou fora do Brasil também. Deixa eu dizer uma coisa muito especial antes da gente apresentar o tema de hoje, para você que está chegando agora. O tema da temporada, a Novo Tempo trabalha dentro do Escola Bíblica aqui com temporadas diferentes, com períodos de estudos diferentes. E esse estudo que a gente está apresentando durante algumas semanas é o estudo O Sentido da Fé. A fé e vários temas diferentes. Essa semana nós estamos estudando a cosmovisão bíblica, fé e cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã. É baseada em que a visão do cristianismo? É baseada na Bíblia. E a Bíblia apresenta algumas visões diferentes sobre criação, sobre redenção e sobre o bem e o mal. Redenção é a salvação em Jesus. E o bem e o mal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bem e o mal, o conflito cósmico e a nossa vida também. Eu quero dar um recado para você. A Novo Tempo tem oferecido, em especial o programa Escola Bíblica aqui, oferecido um material todos os dias, um presente. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas existem os Anjos da Esperança, que são telespectadores, que são amigos, que são apoiadores, que fazem com que a Novo Tempo esteja no ar. Você conhece, já ouviu falar? Você é um Anjo da Esperança? Não, está ouvindo pela primeira vez? Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, para você que está assistindo agora o programa Escola Bíblica, 9h30 tem o programa Anjos da Esperança, que apresenta vários testemunhos. E semana que vem, nós vamos ter um tema muito especial, vai ser uma semana especial do Anjos da Esperança, tá? E pensando nisso, eu já quero divulgar que, graças aos Anjos da Esperança, novos estudos, novos produtos, novos DVDs, novas revistas estão sendo produzidas para presentear você que acompanha aqui o programa Escola Bíblica, tá bom? E eu agradeço você que tem sido um Anjo da Esperança e você que tem participado também aqui do programa Escola Bíblica e se envolvido de uma maneira muito especial. Ontem nós entendemos um pouquinho sobre o princípio do mal. Como é que surgiu o mal, por quem veio o mal, qual o caminho, através de Lúcifer, um anjo de luz no céu. Estudamos apenas alguns detalhes, né? Nós vamos ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas ontem nós falamos apenas algumas informações iniciais. Nós falamos também que Deus já havia preparado um plano de redenção
para o ser humano, um resgate a partir da queda, da escolha errada do ser humano, um plano bem elaborado muito antes da queda do homem. E hoje a gente vai falar sobre o bem e o mal, né? E a gente está envolvido no bem e o mal. A gente vê o bem e o mal dentro de casa, a gente vê o bem e o mal na rua, na escola, no trabalho, na sociedade, no meio político, no meio religioso, em todos os lugares. Às vezes nós fazemos parte de um lado, do lado bom, às vezes do lado ruim também. Estamos inseridos em tudo isso. E eu quero trabalhar com você esse tema hoje aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Antes de cada encontro a gente ora, antes de abrir a Bíblia a gente pede a orientação de Deus, é assim que a gente faz e é assim que a gente vai começar mais o programa de hoje também. Após a oração, alguns abraços bem rapidinhos e a gente já entra no tema. Senhor, obrigado mais uma vez, não somente por esse dia, mas por essa semana também, por temas importantes para a nossa vida e porque o Senhor tem nos ensinado de uma maneira muito especial. Eu peço por cada telespectador, cada amigo que nos acompanha, pelos amigos que estiveram participando da live que fizemos também, e que cada pessoa, nesse momento, sinta o teu abraço, o teu aconchego e a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há pessoas que dizem que Deus é o responsável pelo mal, por ter criado Lúcifer. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, antes da gente chegar ao primeiro texto da Bíblia. Mas antes, aqueles abraços prometidos aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, pessoas que estão seguindo e acompanhando pelo Facebook, ao vivo nesse momento aqui. Um abraço para a Jucineide, e ela está dizendo assim, a Jucineide Ferreira, que ensinamento maravilhoso, está gostando do tema. Também a Iva Gomes, pastor, ore por minha família. Jucineide, Iva, acabei de orar por todos vocês, viu? Por todos aqui oramos no início do programa. A Fátima Lopes também, pedindo para orar pelos filhos rebeldes. Não é fácil, né? Filho é uma bênção. Vou até mencionar alguma coisa sobre filho hoje aqui. E a gente recebe os abraços queridos. Esses aqui são alguns do Facebook, amigos do Instagram também. No finalzinho, quem sabe, eu mando um abraço para você que está seguindo a gente no Instagram. Algumas pessoas dizem, então, que Deus é o responsável pelo mal porque ele criou Lúcifer, né? Dizem que Deus criou o diabo. Por isso, Deus é o responsável diretamente pelo mal. Quando a gente vai até a Bíblia, a gente vê que isso não é verdade. De fato, Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, mas ele não fez parte da criação do pecado. Deus não teve uma relação direta com o pecado. E algumas pessoas perguntam, né? Antes da gente responder, algumas perguntas. O que tudo isso tem a ver comigo? O que esse grande conflito, o que o bem e o mal tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, tudo a ver comigo. O primeiro dilema divino está aqui na tela, uma pergunta para a gente responder aqui. E a pergunta é essa: após o pecado de Satanás, o que Deus deveria fazer? Se Deus, nós já falamos sobre isso ontem, se Deus deu livre-arbítrio, a liberdade de escolha, Lúcifer escolheu fugir de Deus e ele gerou um transtorno no céu, o que Deus deveria fazer então? Uma coisa que é importante a gente entender é que Deus poderia impedir a rebelião de Lúcifer, inclusive proibir ele de chegar à terra, ou de repente Deus poderia ter evitado de ter criado Adão e Eva. Deus poderia ter feito o quê? Feito vários sóis no universo, galáxias e planetas como ele fez. Ele poderia deixar o nosso aqui desabitado. Seria muito mais fácil dessa forma. Só que Deus, ele escolheu criar os seres humanos com livre-arbítrio e capacidade de exercer o amor. Nós tivemos aqui, e para começar ilustrando, nós tivemos alguém que começou o programa de hoje dizendo assim, ore pelos meus filhos estão rebeldes. E agora, tratando até da questão do relacionamento, né, de Deus com Lúcifer, com o anjo de luz, eu pergunto para você o seguinte, você que é pai e mãe, eu sei que nem todos são, alguns vão ser ainda, outros nunca serão, mas você que é pai e mãe, ou você que não é, tente imaginar. Se você sabe que seu filho vai morrer um dia, você sabe, né? Um dia ele, nem que for, quando for ficar idoso, bem velhinho, um dia vai falecer. Você sabe, você teve seu filho sabendo disso. Por que mesmo assim você escolheu ter um filho? Se você sabia que o seu filho, a sua filha, um dia iria morrer.
É porque você é mau? Você queria que seu filho morresse? É esse o objetivo? Por que Deus criou o ser humano? Por que Deus permitiu tudo isso sabendo que as coisas ruins viriam? Ainda assim, eu acho que a resposta que você me daria, penso que não seja muito diferente disso, você escolheu ter o seu filho por amor. Porque você sabia que iria sofrer em alguns momentos, você sabia que um dia ele iria morrer ou vai morrer, como todos nós vamos, mas você escolheu para demonstrar o seu amor, para ter um objeto, um ser, um filho querido seu, que você pudesse demonstrar amor. Foi por isso que Deus criou o ser humano. Deus é amor, e o amor, ele não é egoísta, o amor é altruísta, o amor precisa de relacionamento. Deus permitiu a criação do ser humano, Deus permitiu a criação de Lúcifer e dos anjos para poder amá-los. Mas você podia dizer assim, olha, mas Deus devia ter feito aqueles que ele sabia que não iam dar problema, ou problemas, né? Mas não é assim. Deus criou para amar e a escolha é da criatura, é nossa. E o pecado? Só havia uma maneira segura de Deus lidar com a rebelião de Satanás. Era não interferir no poder da decisão da humanidade, dos anjos. Deus deveria deixar cada um ter a sua liberdade. E assim, naturalmente, o pecado ia demonstrar o verdadeiro caráter. Se Deus interferisse, Deus estava criando robôs, não seres humanos, não anjos. Se Deus tivesse destruído Satanás, uma mancha ficaria sobre o caráter de Deus. Uma mancha ficaria. Você já ouviu esse argumento, né? Ou quem sabe não. Você acha que os anjos olhariam para Deus se Deus tivesse destruído Satanás, Lúcifer, e diriam, Deus é amor, Deus é justo? Eles não poderiam pensar assim, olha, por que é que Deus destruiu Lúcifer? Será que Satanás não estava certo? Será que Lúcifer não estava certo em dizer que Deus não é amor? Que Deus é egoísta, que ele só pensa nele? Deus tinha que deixar correr a consequência da escolha do ser humano e dos próprios anjos, para que nós, seres humanos, o universo, víssemos o que é viver longe de Deus. Vou apresentar algumas imagens para você pensar aqui, né? Deus criou o universo. Você, como pai e mãe, você ama os seus filhos também, e por isso você desejou criá-los. E mais do que isso, Deus criou os anjos. Ele poderia ter destruído os anjos, mas ele escolheu dar liberdade para que cada um deles seguisse os seus próprios caminhos, ainda que os levasse ao mal. Eu vou dar uma pausa agora. Na sequência, após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre o bem e o mal que nós estamos envolvidos e alguns textos da Bíblia. Nós estamos aqui no Escola Bíblica, alguns textos que apontam a nossa realidade dentro desse grande conflito entre o bem e o mal. Espera aí, a gente volta já já apresentando o que a Bíblia, a Palavra de Deus, traz de mensagem para mim e para você também. Até já. Já voltamos com a Escola Bíblica, falando hoje especificamente a cosmovisão cristã sobre o grande conflito entre o bem e o mal. O que é a Bíblia? Qual que é a visão do cristianismo sobre esse contexto que a gente está vivendo, né? Do bem e do mal, do bom e do ruim, das consequências que a gente tem visto aí, né? E conversando aqui nos bastidores, né, conversando com o diretor do programa, com o Nelson, aqui ele ainda brincou falando o seguinte, para você que está em casa, falou assim, pastor, mas na sua casa também tem grande conflito, né, nas casas aí? Não, eu brinquei falando assim, na minha casa não, na minha casa é o céu, né, é o céu antes da queda. Brincando, por quê? Porque você sabe que em qualquer lugar desse mundo, na sua casa, na minha casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde há ser humano, há conflito, há lutas, há desafios. E a gente tem visto isso em todos os cantos, em todos os lugares. Deus deixou correr para que o ser humano entendesse que sem ele não dá para viver. E hoje a gente tem visto algumas situações difíceis, né? Eu quero mostrar para você o que o grande conflito tem gerado em nós hoje. Aqui você vê a guerra da Síria. Guerras e mais guerras, tsunami no Japão,
Você viu também, há tempos atrás, na Califórnia, fogos na Califórnia, né? O fogo invadindo casas, cidades, regiões todas. Também, aqui mais uma imagem de terremoto também. No Haiti, uma imagem de Brumadinho também, o acidente grave que aconteceu recentemente, né? E a fome espalhada pelo mundo. Tudo isso tem gerado cada vez mais catástrofes, destruição. Isso levaria muito tempo, ampliaria milhares de anos incontáveis, guerras, catástrofes, ódio, dor, tudo isso por causa do originador do mal, Satanás. E eu quero trazer para você agora textos bíblicos para a gente refletir um pouquinho, tá bom? E um texto que eu queria refletir junto com você se encontra na tela e fala exatamente sobre isso que você está vendo aqui agora, né? Sobre o mal que tem acometido as pessoas. Um dos textos bíblicos que eu quero mencionar para você é de Romanos 3, verso 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O processo natural que aconteceu nesse mundo é que todos nós, não somente Adão e Eva, não somente Lúcifer, mas nós também erramos. Nós também escolhemos todos os dias. Esse é o grande conflito cósmico que envolve a cada um de nós também. Quando a gente vai em 1 Coríntios 10, fala que a tentação vem até nós. Todos nós somos tentados, mas ninguém é tentado acima do que pode suportar. E quais são as grandes tentações de hoje? Eu vou voltar algumas imagens que nós temos na tela aqui. Olha só, hoje nós vemos o mal de todas as maneiras. A violência, nós vemos o abuso infantil também. Você está vendo duas imagens fortes aqui, né? A violência ao nosso redor, abuso infantil. E quando a gente fala de tentação, existem inúmeras possíveis tentações. Tentações sexuais, tentações também na área dos vícios. Vamos ver se a gente consegue jogar a imagem, próxima imagem aqui dos vícios. E não somente vícios ilícitos, né, como drogas e outras coisas mais, mas é tão difícil a gente vencer algumas lutas que a gente tem. Pense você agora aí, uma coisa simples, para mostrar como nós seres humanos, nós somos frágeis diante das tentações, daquilo que a gente sabe que muitas vezes não é bom para nós. É fácil você deixar de comer aquela sobremesa depois do almoço? Pode ser que para você seja simples, para alguns que estão assistindo aí. De repente você nem sinta esse desejo. Mas para a grande maioria das pessoas que depois do almoço tem aquela vontade de comer aquele docinho, é fácil você falar assim, nunca mais vou fazer isso. Não estou dizendo que isso seja pecado, ruim, não, estou dando um exemplo para você. É fácil? Não é fácil. Tente imaginar alguém com os vícios pesados, né? Com as drogas, o quanto é difícil. O quanto o grande conflito cósmico gerou no ser humano sofrimento, dor, lágrimas, morte, tentação, luta. Se a gente vai até Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, existe uma coisa muito importante para a gente pensar aqui. Nesse conflito cósmico que nós estamos inseridos, nessa luta entre o bem e o mal, existe uma tentação. Mas existe uma orientação bíblica para nós aqui. Dentro da visão bíblica, a cosmovisão, ela diz assim: existe a possibilidade de você suportar a tentação. Por você próprio, por nós, é isso que a Bíblia diz? Não. Ela diz assim que existe a possibilidade de nós suportarmos a tentação. E deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para você pensar. Existem duas situações. Isso é importante a gente ver ao longo de toda a Bíblia. Se você imagine que você tem o vício da bebida. Eu conheci pessoas que tinham o vício da bebida, elas foram resgatadas por Deus, venceram o vício, e muitas dessas pessoas hoje não podem nem sentir o cheiro de bebida. Pessoas que fumavam e hoje não podem nem sentir o cheiro do cigarro, porque Deus mudou a vontade dessas pessoas, elas venceram. Só que eu conheço também um grupo de pessoas, pode ser que você se encaixe nesse, que acontece o seguinte: existem pessoas que elas têm ou tiveram vícios da bebida, estou dando exemplos aqui da bebida, do cigarro, elas
se converteram a Deus, a Cristo Jesus, tiveram uma mudança de vida, uma mudança de coração, e hoje ainda assim elas têm uma luta, elas ainda têm as suas tentações, mas elas vencem as tentações, vencem as provações. Às vezes Deus vai tirar de você o desejo, ok? Tem gente que tem um encontro com Cristo e Deus tira o desejo. Essa é a visão do grande conflito entre o bem e o mal. Às vezes Deus vai te dar forças para você suportar o desejo. Ele não vai tirar o desejo. Às vezes Deus vai trabalhar ao longo da vida, aos poucos Ele vai tirando o desejo, mas às vezes em algum momento Ele deixa que permaneça para que você sinta-se dependente dEle, de Deus. Porque quem sabe, pode ser que se você vencesse o desejo, você não sentisse mais a necessidade de Deus. Deus age com cada pessoa de uma maneira, mas o fato é que Ele ou tira o desejo da tentação, ou Ele dá forças para a gente vencer a tentação e as provações também. Eu quero apresentar aqui, para a gente fechar essa semana, 4 dicas para a gente pensar como podemos vencer, como podemos nos ajudar diante das provações, diante das lutas, diante das tentações. A primeira delas é óbvia, mas é importante você interiorizar isso dentro de você. Ore a Deus no momento em que estiver sofrendo alguma tentação. Não existe em pedir auxílio divino. Está diante de você a tentação, converse com Deus. Peça forças. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus vai te ajudar, só que é muito importante a gente se preparar antes também, porque existem situações que quando a gente está diante da provação, aquilo se torna muito mais forte do que nós. Ore no momento, mas não deixe de se alimentar espiritualmente antes também. Não alimente a sua mente com o pecado que está ao redor do coração, né? Ou que está no coração. Afaste-se da tentação, e esse é um processo da vida. E a quarta dica é: permita que o Espírito Santo continue lhe guiando no sentido oposto à tentação. Tiago traz o seguinte conselho, você vê embaixo na tela ali: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nesse conflito cósmico, nessa visão que o cristianismo tem sobre a luta entre o bem e o mal, só existe uma forma da gente vencer: a gente sujeitar a nossa vontade a Deus todos os dias. Se você lutar contra a sua tentação, a Bíblia apresenta isso, essa é a visão, é a cosmovisão bíblica. Se você for lutar contra o seu desejo, você vai perder, porque o desejo é mais forte do que você. Se você quiser lutar contra o anjo de luz e seus anjos, suas hostes, ele vai destruir você, e a mim também. A nossa luta é uma só. A nossa luta é nos sujeitarmos a Deus. É todas as manhãs você buscar a Deus todos os dias, e Ele vai vencer. Ele vai lutar no seu lugar. E Ele vai te ajudar a suportar as tentações e as lutas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o resultado final desse grande conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo dessa temporada ainda. Mas hoje, nesse momento, o que importa é você entender o seguinte: que na cosmovisão cristã, um dia houve uma queda, um dia houve uma redenção, Jesus resgatou você na cruz, e através disso Ele pode te dar forças hoje para você vencer esse grande conflito que está no seu coração. E a forma de nós vencermos é somente através de comunhão com Ele. Sujeitar a Deus e Ele lutará por nós. Que Deus te abençoe. Semana que vem, a fé e a pós-modernidade, tá bom? Semana que vem eu te convido, é um tema atual, convide seus amigos também. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar a Deus fechando mais essa semana. Senhor, obrigado por pessoas queridas, obrigado por esse encontro, obrigado porque
pudemos estar juntos mais uma vez estudando a Tua Palavra. E apesar de estarmos em meio a esse grande conflito cósmico, o Senhor tem nos dado forças, pode nos dar ainda mais para vencermos cada dia mais, para vencermos através do Teu poder, da Tua orientação e da Tua vitória. Nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, na Escola Bíblica, 8h30 da noite. Até mais. Tchau, tchau.